Bom, o que que acontece depois que a gente compra o sugador de clitóris e fica viciada nele, não consegue mais gozar sem ele? Vem comigo, bora falar um pouquinho sobre isso, que eu sei que esse está sendo um dos grandes problemas, né, das minhas clientes e de outras pessoas nesse momento. Eu tenho recebido vários inbox no Insta, então bora falar sobre isso aqui com um pouquinho mais de profundidade. Então, meus amores, vocês perceberam que eu tô super arrumada? Eu vou sair hoje, tem um date. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a mulher agora, ela tá tendo, né, depois dessa revolução do sugador de clitóris, a oportunidade de gozar como os homens. Ou seja, rapidinho ali, 5 minutos ela goza. Se você ainda não tem o sugador, eu recomendo que você compre, porque é uma experiência maravilhosa. Mas, como nem tudo na vida é flores, né? A gente também precisa falar sobre o que acontece depois que a gente fica muito acostumado com esse estímulo e não tá conseguindo encontrar outros estímulos e outras coisas na nossa vida que também façam a gente gozar tanto quanto o sugador. Então eu vim aqui te dar algumas dicas e te explicar um pouco mais sobre esse processo para poder, né, virar essas chaves na tua cabeça. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que o sugador, ele é maravilhoso, gente. Então, usem, experimentem, abusem. Só que a questão, ela vem um pouco antes, o buraco é mais embaixo. Então, para entender como, a gente precisa entender o porquê. Quando a gente fala de orgasmo, né, de potência orgástica, a gente fala de um acúmulo de energia que é liberado no orgasmo. Então, se eu tô ali rapidinho, 5 minutos, quanto de energia vocês acham que eu acumulei nisso? Nada, né? Porque eu só gozei. Então, não existiu uma subida grande, então não vai existir um orgasmo grande, né? Então, pra gente ter um orgasmão, a gente precisa construir esse orgasmo, ele precisa levar um tempo. E aí, o ideal é brincar com as técnicas do edging, por exemplo, como eu já ensinei aqui, ou com algumas outras coisas. O que você pode fazer é inserir outras coisas além do sugador. Então, você pode colocar um pouquinho do bullet, um pouquinho do sugador, começa com a tua mão, não começa direto nas zonas erógenas. Então, quando a gente fala da construção do orgasmo, que é o meu ponto aqui, a gente fala de estimular mais uma vez o corpo inteiro, né? E de estimular a mente também. Então, assim, o que te excita, né? Você criou um ambiente que te excita, você pegou alguma coisa que te excita, às vezes uma massagem te excita, às vezes um carinho específico te excita, e aí é autoconhecimento. Às vezes dá pra brincar com colar de pérola, quem gosta. Às vezes dá pra brincar com a pena, quem gosta de algo mais leve. Tem o chicotinho, que inclusive o meu tá aqui. Vocês podem brincar com tudo isso. Namorando ou sozinha, sempre vale lembrar, né? Você também pode construir a tua vida sexual, só você. E assim, você não precisa de mais ninguém pra isso, né? Então assim, tanto na masturbação quanto na hora com outra pessoa, a gente precisa entender que não dá pra ficar só ali rapidinho gozou, ou então sem sentir prazer, que é o caso de quando tira o sugador às vezes, né? Então a gente precisa construir esse orgasmo, e a gente constrói esse orgasmo construindo desejo, construindo expectativa, estimulando o corpo inteiro, estimulando a mente, né? Estimulando todos os 5 sentidos. Então, um cheiro afrodisíaco, talvez uma taça de vinho, uma taça de champanhe, um chocolate, uva, que são elementos afrodisíacos também, né? Então, assim, a gente tem que construir tudo, a luz de velas, dar um clima, é uma construção. E daí quando a gente vem para a parte do toque, de entender que é o toque do corpo inteiro, é sensibilizar o corpo inteiro. Nosso maior órgão sexual não são as genitais, é a pele. A pele é o órgão mais sensitivo, porque a pele inteira, o corpo inteiro é capaz de sentir. Então, não se limita só ali, não se limita só às zonas erógenas. Expande esse prazer e lembra que não é uma competição para ver quem goza mais rápido. Então isso é uma coisa que eu tenho falado muito, né? Vamos sair desse molde de gozar rapidinho. E assim, tudo bem, às vezes você tá lá cansada, quer dar uma descarregada do dia, quer sentir um pouco de prazer rapidinho, faz isso. Mas não tenha o costume de fazer só isso, de se relacionar só desse jeito com você. Então não fica só viciada numa coisa. Quando a gente faz um pouquinho de tudo, a gente não se vicia em nada. Então, o importante é intercalar as práticas, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e daí vai fluir maravilhosamente bem. E aí, entender a técnica do edging, que é
Eu tô quase gozando e daí eu deixo cair um pouco. Daí eu tô quase gozando, daí eu deixo cair um pouco. Daí eu tô quase gozando, daí eu deixo cair um pouco. Façam isso por pelo menos uma meia hora, né? Até uma hora. O que acontece? Quando a gente faz isso, cada vez que cai um pouco, você consegue subir um pouco mais. Cada vez que cai um pouco, você consegue subir um pouco mais. E daí chega uma hora que você tá tipo, meu Deus, sabe? E é isso que a gente quer, né? Orgasmões de corpo inteiro. Então, isso é uma tática. Outra tática é saiam só do orgasmo clitoriano, que é muito bom, mas dá pra, né, ter um orgasmo de ponto G, dá pra ter um orgasmo anal, dá pra ter outros tipos de orgasmo. E dá pra gente associar os tipos de orgasmo. Então dá pra ter um orgasmo clitoriano e depois continuar a ir pra um orgasmo de ponto G. Brinquem com isso, não se limitem por uma coisa só, porque senão a gente fica igual a vários homens que vai ali, toca uma punhetinha rápida vendo pornô e pronto, ou seja, é aquilo, ele faz aquilo, ele tá viciado naquilo, ele faz daquele jeito e pronto. A gente pode brincar, a gente é muito mais criativa, a gente pode explorar o corpo, a gente pode explorar tudo. Então é muito importante que a gente não se limite, que a gente use a nossa criatividade, tanto na masturbação quanto no sexo. E aí a gente entra na masturbação consciente, né? A gente entra num sexo consciente, que não necessariamente precisa ser tântrico, mas que isso é uma coisa legal. Mas assim, né? Explorem, brinquem. Existe um universo inteiro, por que você tá se limitando nisso aqui, tá? Então, encontrar várias formas de sentir prazer e não ficar viciada e limitada ali numa formulazinha só. Então, se você tá viciada no orgasmo do sugador, é porque você não tá sabendo explorar o teu corpo inteiro, não tá sabendo desenvolver essa potência orgástica, não tá sabendo fazer essa técnica do edging e não tá sabendo buscar por outros tipos de orgasmo. Então você tá muito ali na praticidade, no que é conveniente, no que vai ser mais rapidinho, e a ideia não é essa, tá? Porque aí a gente não expande a potência orgástica, a gente limita ela. É isso, meus amores, eu espero que tenha feito sentido pra vocês, eu senti vontade de falar um pouco mais sobre isso, né, e explicar aqui tudo o que aconteceu e como a gente pode, de verdade, mudar tudo isso. Lembrando sempre da construção do desejo, lembrando sempre da fase de excitação, que é muito importante, tá? Não façam uma fase de excitação curta, a fase de excitação ela tem que ser longa, e esse é o desafio, é saber brincar com isso. É aumentar ao máximo a fase de excitação, sem chegar lá e sem perder o interesse. Então, aprendam. Essa é a melhor técnica de sedução. E se você é homem e você está assistindo esse vídeo, é isso que você tem que saber fazer, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar aqui embaixo pra mim. Se quiserem comentar, curtir, eu vou adorar. Se inscrevam no canal, que toda quinta tem vídeo novo. E a gente vai se vendo por aqui. Beijos de Mendoza.